Como vocês sabem, são 10 as classes de palavras e a aula de hoje é sobre verbos. Super importante, porque se a gente não sabe verbo, a gente não sabe analisar uma oração, a gente não sabe fazer análise sintática e a gente não sabe fazer nada numa aula de língua portuguesa. Portanto, fique ligado e não perca nada. O que são verbos? Verbos são palavras que podem expressar estado, ação ou fenômeno da natureza. Como assim? Trouxe aí dois exemplos, duas músicas que têm verbos que expressam ação, estado e fenômenos. Vejam, sou feliz agora, não vá embora não. Eu tenho aí dois verbos, o verbo ser, que expressa um estado. Perceba que esse verbo ser, ele é vazio de significado. Ele só serve para ligar o sujeito, que sou eu, ao predicativo do sujeito, a uma característica minha, que no caso é ser feliz. O verbo ser aí mesmo, ele não expressa uma ação, ele expressa apenas um estado, o estado em que eu me encontro, que é um estado de felicidade. Ainda bem, né? E não vá embora não. Aí eu tenho o verbo ir, que aí já é um verbo que expressa uma ação. Você consegue imaginar a ação de alguém indo embora, a ação de alguém caminhando. Portanto, é um verbo que indica, que expressa uma ação. Já o outro exemplo, chove chuva, chove sem parar, o verbo chover indica um fenômeno da natureza, assim como ventar, nevar, etc. O verbo é a classe de palavras que mais pode se flexionar entre as classes de palavras. Ele é uma classe de palavras extremamente flexível. Ele pode se flexionar em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, como eu estudo, tu estudas, ele estuda. Ele pode se flexionar em número, singular e plural. Eu estudo, nós estudamos. Então, eu sou uma pessoa só, nós mais de uma pessoa ali estamos estudando. Ele estuda, ele é uma pessoa só, e eles estudam mais de uma pessoa. Ele pode se flexionar também em tempo, presente, passado e futuro, e a gente vai falar sobre os tempos verbais daqui a pouquinho, ainda nesta aula. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E voz, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Os verbos eles são divididos em 3 conjugações. Chamamos de primeira conjugação os verbos que no infinitivo terminam em ar, como errar, chorar, olhar, falar, calar, esperar e amar, que são os exemplos da música que eu trouxe aí para você. Segunda conjugação, os verbos terminados em er, como sofrer, ver, desfazer e refazer. E os verbos terminados em ir, que pertencem à terceira conjugação, como sorrir e trair. Quando os verbos não estão flexionados em tempo, presente, passado, futuro, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, eles podem apresentar a forma nominal. São 3 as formas nominais dos verbos. Eles podem estar no infinitivo, como eu já disse, eles terminam em ar, er e ir. No gerúndio, eles terminam em ando, endo e indo. E no particípio, quando os verbos são regulares, eles terminam em ado e ido. Como assim? Então, infinitivo, vamos ver aí. Errar, chorar, olhar, falar, calar. Gerúndio, errando, chorando, olhando, falando, calando, esperando. E particípio, errado, chorado, olhado, falado, calado, esperado, amado. Como funciona isso? Aplicando numa oração, como eu vejo, percebo essas formas nominais dos verbos. Eu trouxe aí 3 exemplos para você. Vou ler esse livro nas férias. O ler está aí no infinitivo, junto com o verbo vou, formando aí, portanto, uma locução verbal para indicar o futuro. Estou lendo um livro ótimo, aí eu tenho o verbo ler no gerúndio, expressando também, formando uma locução verbal e expressa uma ação no presente, algo que está acontecendo agora. E eu nunca tinha lido nada dessa autora. Aí o verbo ler está no particípio, também uma locução verbal, e expressa algo que aconteceu no passado. Portanto, eu tenho aí 3 orações com a aplicação dos verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio. O modo verbal ele está ligado com quem fala ou escreve, exprimindo a posição desse falante.
Tudo bem? O posicionamento, inclusive, desse falante em relação a quem ele está falando, com quem ele está falando. Os modos verbais explicitam as intenções e as atitudes ao fato que é expresso pelo verbo. Não entendi nada, já vai ficar claro para você. Nós temos 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Então nós vamos estudar agora isso daqui na prática. Você vai entender o que eu estou falando. A teoria agora na prática. Olha só. Primeiro modo indicativo. Lembra quando nós estávamos na escola, a professora falava assim: gente, pelo amor de Deus, como que você não consegue entender que isso daqui é o pretérito perfeito do subjuntivo? Como que você não entende? Eu bato o olho no verbo, eu vejo que é pretérito perfeito do subjuntivo, do indicativo, do... Aí a gente ficava como? Sem graça de dizer para a professora não tô entendendo em nada. Mas aí a gente deixava passar. O que é esse indicativo que a professora falava pra gente, esse subjuntivo, esse imperativo? Olha só. Indicativo, quando a gente fala que o verbo está no modo indicativo, é porque ele nos traz uma certeza da ação. É uma certeza que aquela ação está acontecendo, já aconteceu ou acontecerá. Então, indica certeza, realidade, algo habitual. Então eu falo assim para você, estudo todos os dias. Estudo todos os dias. Eu falo que este verbo está no presente, certo? Porque eu estudo todos os dias, algo habitual. Só que eu falo que é presente do indicativo. Por que presente do indicativo? Porque é uma ação no presente que eu estou te dando a certeza que ela está acontecendo. Eu estudo todos os dias. Isso é uma ação no presente e eu te dou a certeza que ela acontece todos os dias. Tá dando para começar a sacar? Olha só. Ele não fazia ideia da confusão. Ele não fazia ideia da confusão. Ele não fazia é um verbo que está no pretérito. Tudo bem? No pretérito. Ele não fazia, pretérito perfeito. Só que quando eu falo que ele não fazia, eu estou te dando certeza que ele não fazia ideia da... Eu não estou falando para você, talvez ele não soubesse. Não, eu estou te dando a certeza de uma ação no passado. Por isso que eu falo que é pretérito perfeito, no caso, do indicativo. Porque é uma ação no passado que eu estou te dando a certeza que ela aconteceu. Tá dando para sacar, gente? Por isso que é indicativo, porque eu te dou a certeza. Eles estudarão todas as manhãs. Quando eu falo que eles estudarão, isso daqui está no futuro. Futuro do presente ou só o futuro, tudo bem? Futuro. Quando eu falo que eles estudarão todas as manhãs, eu não estou falando que talvez eles estudem. Eu estou te dando a certeza que eles estudarão. É isso que o verbo expressa. Por isso que eu falo que isso daqui é futuro do indicativo. Indicativo. Por quê? Porque é uma ação no futuro que eu estou te dando a certeza que ela acontecerá. Agora, se o indicativo nos dá a ideia de certeza, quem que nos traz a dúvida, a incerteza? O subjuntivo. O modo subjuntivo, ele existe para exprimir a ideia de hipótese, dúvida, um desejo, mas não há certeza que algo aconteceu, acontecerá ou está acontecendo. Não tem como ter certeza. Então eu falo assim, desejo que chova todos os dias. Tá chovendo todos os dias? Eu desejo, mas não significa que vá chover todos os dias. Mas é um desejo. Então não há certeza que isso acontecerá. Tudo bem? Por isso que eu falo que esse verbo está no modo subjuntivo. Professora, se estudasse, é uma hipótese, tudo bem? Não estariam sofrendo tanto. Mas eles estudam? Mas e se? Isso daqui não é uma certeza, isso daqui é uma hipótese, existe uma dúvida, certo? Então, se tem a ideia e o se, ele indica isso pra gente, tudo bem? Não é só o verbo, o se nos ajuda a dar a ideia de dúvida também, né? Então, se estudasse, mas não estudou, ou talvez nem estude. Isso é uma hipótese. Por isso que eu falo que está no modo subjuntivo, porque traz a ideia de dúvida. Quando sair de casa, não se esqueça da máscara. Quando sair de casa, não se esqueça da máscara. Já saiu? Vai sair? Tem certeza? Não é isso que o verbo indica para mim.
Quando sair, pode ser que nem saia. Então, o quando aqui nos indica também essa ideia, junto com o verbo de subjuntivo, de hipótese, de dúvida. Então, não é uma certeza que essa ação verbal ocorra. Por isso que a gente fala que o verbo está no modo subjuntivo. Modo imperativo. Modo imperativo. Imperativo, gente, ele é diferente dos outros dois. Ele é aquele que traz a ideia de ordem. E aí eu vou te dar uma dica para você sempre definir se o verbo está no modo imperativo ou não. Todo mundo tem uma mãe, uma avó, uma tia, um tio, um pai que te criou, que é a pessoa que te dá a ordem, certo? Certo. Professora, o que tem a ver isso? Toda vez que você tiver dúvida se o verbo está ou não no modo imperativo, você vai fazer o seguinte, você vai colocar, eu vou pegar minha mãe de exemplo, eu sempre coloco a voz da minha mãe falando aquela frase ali para mim. Se surgir como uma ordem, que é o que ela sabe fazer muito bem, é porque está no modo imperativo. Então eu viro e falo assim, ó, o modo imperativo é aquele que exprime uma ordem, um pedido, um conselho, uma exigência ou até mesmo uma ameaça. É sempre com o objetivo de dar uma ordem. É sempre com o objetivo de dar uma ordem. Por isso que eu sempre brinco de colocar na voz da minha mãe. Então eu falo assim, ó. Encontre uma pessoa que resolva. Encontre uma pessoa que resolva. Encontre uma pessoa que resolva. É a voz da minha mãe falando, gente. Isso daqui é uma ordem. Ela está me dando uma ordem, certo? Ela está aqui com uma exigência. Encontre. Então, isso daqui é um verbo no modo imperativo. Não ajude dessa forma. Não ajude dessa forma. Parece um conselho, não é verdade? Mas se for na voz da minha mãe, é uma ordem. Tudo bem? Não ajude. Não ajude dessa forma. Não ajude dessa forma. Quem muito não atrapalha já ajudou, não é verdade? Então isso daqui expressa uma ordem. Automaticamente é um verbo que está no modo imperativo. Olhando para o quadro de forma geral, como os tempos pertencem aos modos verbais. Então essa tabelinha é muito boa porque você consegue ter uma visão geral de tempos e modos verbais. O que cada tempo verbal expressa e também os exemplos dos tempos verbais.